Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e nesse episódio a gente vai conversar a respeito da importância, da beleza e da luz que os pontos cantados nas correntes trazem para a nossa vida. O que eles significam, qual é a função desses pontos quando tem reunião, quando tem algum ritual, enfim. Vamos conversar para entender um pouco mais a respeito disso. Gratidão e bênção ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, bênção ao Senhor, benzedor, agradecendo por estar aqui em mais um momento de conversa. Benzedor, o que é o ponto em si? A bênção do grande pai, a bênção da grande mãe, a todos e todas de nossos mentores luminosos e salutares. Gratidão por mais esse podcast, a ti, querido repórter, a todos e todas. Respondendo à tua pergunta, repórter, ponto, é uma força que nós diríamos e chamaríamos de vibração, que nossos guias espirituais nos ensinam que são como na Terra campainhas de nossas casas. Sabe quando a gente aperta a campainha, quem está em casa escuta e vem nos atender, né? Então, ela no mundo espiritual, os pontos são isso, são uma campainha. Quando cantado, evocado com amor, fé e confiança, o dono daquele ponto ou dona daquele ponto recebe o nosso chamado e vem em nosso socorro. E os pontos não necessariamente são usados só para pedir socorro também, né, benzedor? Eles também muitas vezes são usados até para abrir um trabalho, por exemplo. O que não deixa de ser um socorro. Se nós os chamamos é porque estamos a necessitar. E abrir um trabalho ou encerrar um trabalho, estamos a necessitar. Só quem encerra são nossos guias espirituais. Mas podemos cantar por estar a passar por uma enfermidade, por estar a precisar de um ganha-pão, no momento de socorro, de perigo, como uma forma de proteção. Como cantar para atrair a felicidade, a paz, a tranquilidade? Já não diz os sábios que quem canta seus males espanta? Isso é uma grande verdade, não é só um ditado. Mas eu tenho muito respeito pelos pontos, repórter, porque sempre me foi orientado e esclarecidos que eles têm a sua sagrada função. Obrigado pelo esclarecimento, benzedor. E o ponto em si, né, o cântico, quando ele é entoado, qual é a função que ele desempenha também no ambiente, assim? Ele limpa ou ele só funciona como uma campainha? Ele cantado, repórter, eu poderia te dizer que ele nos energiza, ele nos lava, ele nos limpa, ele harmoniza, ele fortalece o bem, ele desfaz o mal, ele enfraquece o mal, ele flui nas depressões, nas tristezas, nos ciclos viciosos, porque quando cantamos um ponto firme, realmente como é, o benzedor enxerga como se o lugar todo fosse banhado por luzes como purpurinas. Dependendo do canto, dependendo do ponto, as tonalidades. Então, ponto cantado é também uma força fluídica e banha principalmente a nossa alma, nossa aura, nosso físico, o ambiente e os animaizinhos ou fauna e flora que estiverem presentes. E qual seria, benzedor, a diferença entre o ponto e a oração? A oração é sagrada, é divina. Os pontos também são sagrados. É só nós vermos pelas letras, né? Diria a prece, a oração, uma ferramenta única, essencial. E diria que os pontos, mais uma força, mais um poder de
vibração. Claro que não comparado à prece e à oração. Seria então a prece e os pontos duas ferramentas distintas e que uma complementa a outra? Poderia-se dizer que sim. Tanto é que, se a gente prestar atenção, onde tem prece, tem oração, tem cantos. Não tem? Em todas as cerimônias, em todos os meios. Tem os benéficos e tem também os maléficos, né? No nosso plano não tem músicas com boas letras e não tem as de más letras. E a melodia em si também, né? Que é o toque, o ritmo da música que é cantada, que é entoada, ela também tem propriedades até curativas muitas vezes, né, benzedor? Hoje eles não falam na musicoterapia. Hoje falam assim, mas lá atrás, no tempo do índio, no tempo do pai velho e tempos mais remotos, elas sempre existiram. A gente que canta, que compreende nossos pontos, sabemos que são poderosas forças curativas para a alma, para o espírito, para o corpo. E além disso, repórter, os pontos atraem o bem, a luz e nossos anjos, nossos mentores, nossos guias. Abrem caminhos, limpam, edificam. Então, o benzedor canta todos os dias. É raro o dia que eu não canto um ponto, nem que seja para mim mesmo. E sempre quando entoo, que nem o pai velho diz, entoa um canto, meu filho, e puxa assim, as luzes começam a brilhar, a se acender, como se a gente olhar uma chuva colorida. Não é lindo, imagina? É assim que acontece. Aí daqui a pouco já entra o erê cantando, né? Entra as fadinhas, povo de rua. Então é muito bonito e posso te dizer assim, repórter, os pontos, eles são infinitos. Nós não conhecemos uma terça parte da beleza que são e que trazem para todos nós. Então vou aproveitar a deixa e pedir que o senhor escolha um trechinho de um ponto que goste bastante para trazer um pedacinho pra gente. Olha, um dos pontos que eu mais amo repórter, é o hino da Umbanda, né? Ele diz tudo, né? Ele fala tudo, mas cada um eu tenho o meu amor e o meu respeito, mas tem um que me toca muito fundo e está sempre dentro de mim, que diz mais ou menos assim: olhei pro céu, vi uma estrela correr, e nas pedreiras eu vi pedra rolar. Vi meus caboclos dançando lá na areia, quando a sereia começou a cantarolar. E no seu canto ela sempre dizia que só queria ter asas pra voar, pra ir ao céu buscar a estrela que brilha. Muito lindo, benzedor. Repórter, e também para encerrar, o benzedor te diz assim: um dos primeiros pontos que o benzedor aprendeu com o erê, que foi o ponto dele mesmo e sempre me marcou, e para ver o tamanho, a grandeza do nosso caminho, que não se tem mais nem melhor do que ninguém. E ele diz mais ou menos assim: as crianças lá da terra, as crianças lá do mar, são todas, 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 todas filhas do céu. São todas, 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 todas filhas do céu. Não é uma grandeza? Quem critica, quem faz injustiça, quem se tem por melhor, por mais, são certos seres humanos, né? Não são as religiões em si. Não existe guerra, conflito entre religiões. Existe guerra e conflito entre pessoas que usam os nomes sagrados das religiões. Deus Pai tem tantos nomes,
e ele é um só, para todas, em todas. Então quero dizer, pontos, todos eles assim, os benéficos vêm da luz, vêm do grande Pai, vêm da grande Mãe, e quando bem entoados de coração e alma, a magia branca acontece, se restabelece, nos reergue, nos dá força, nos dá luz, nos dá vitalidade, nos dá paz. Então, falando de ponto, é um pouquinho do que eu aprendo, repórter. E gratidão ao grande Pai, gratidão à grande Mãe, aos mentores luminosos, salutares, a todos e todas, e a ti, meu querido repórter, e axé para todos. Gratidão por esses esclarecimentos, por mais esse momento de conversa. Gratidão e bênção ao grande Pai, à grande Mãe, aos luminosos mentores. Gratidão ao Senhor por estar aqui com a gente, nos ajudando a semear e brilhar cada vez mais esse caminho de luz. E gratidão a vocês que nos escutam. Convido o pessoal que está nos escutando a comentar aqui, seja no YouTube ou então nas nossas redes sociais, sobre se tem algum ponto que vocês gostam bastante, algum ponto que já tocou um pouco mais o coração de vocês. E que a luz divina esteja sempre os acompanhando e até mais.